Som de música suave. No pequeno aeroporto de Vila Real, a jovem Ana observava atentamente os passageiros a embarcar no avião que faria ligação até Lisboa. Como comissária de bordo, ela estava acostumada a ler as pessoas num piscar de olhos, tentando antecipar possíveis problemas durante o voo. Naquela manhã, seu olhar foi imediatamente fisgado por um homem alto, vestido com fato de risca de giz caro e uma grossa corrente dourada que reluzia ao sol. O ar arrogante que emanava dele era como um aviso. Ali havia confusão à vista. O homem, que se chamava Luiz Carvalho, tinha um olhar de desprezo absoluto para todos à sua volta, como se o resto dos passageiros fossem meros objetos sem valor. Nem precisou de muito para perceber que ele já estava ligeiramente embriagado. Mal entrou na cabine, começou a vociferar em voz alta, exigindo atenção especial. Querida, traz-me um bom conhaque. E nada dessa porcaria que vocês costumam servir, gritou, olhando diretamente para Ana. Quero algo que me faça sentir o céu. E rápido, não tenho paciência para esperar. Ana, vestida com seu uniforme azul escuro que realçava a silhueta, com uma saia justa que terminava pouco acima dos joelhos e uns saltos acentuados, tentou manter a calma. O seu cabelo castanho escuro estava preso num coque elegante, e um par de brincos discretos brilhava sob a luz da cabine. Ela respirou fundo e respondeu com um sorriso profissional. Senhor Luiz, o avião está prestes a descolar. Peço que se aperte o cinto e aguarde um instante. Você sabe com quem está falando? Rosnou ele, quase derrubando a bandeja de bebidas. Nesse instante, uma passageira ao lado dele, uma mulher elegante chamada Catarina, aproximou-se de Ana. Catarina era alta, esguia, com um vestido preto justo que realçava cada curva, e um colar de pérolas que combinava com seus olhos penetrantes. Ela pediu discretamente: Ana, por favor, será que pode me transferir para a classe econômica? Sinto que não deveria estar aqui. Talvez outra pessoa queira trocar de lugar comigo por um upgrade. Quando Ana olhou para Catarina, esta se inclinou, baixou a voz e sussurrou: Eu tenho um pressentimento, Ana. Algo muito ruim pode acontecer se eu ficar aqui. Preciso mudar. Ana hesitou, mas decidiu confiar na intuição da mulher. Mal sabia ela que aquela decisão mudaria o curso do voo. Enquanto o homem embriagado ria sarcasticamente da ideia, Ana conduziu um passageiro idoso chamado Pedro, um senhor de cabelos grisalhos e postura calma, para ocupar o lugar de Catarina. Pedro, vestido com casaco de lã e sapatos bem engraxados, parecia ter a serenidade de quem já enfrentou muitas tempestades na vida. Mal Pedro se acomodou, Luiz explodiu em fúria. Estás louca? Por que é que eu tenho de voar ao lado de um pobre coitado? Não paguei uma fortuna para isto. Pedro olhou para Ana, esperançado, pronto para recuar, mas ela sorriu tranquilamente. Não se preocupe, senhor Luiz. Vou cuidar de tudo, garantiu. O avião começou a acelerar na pista, e Ana esperava que Luiz, depois de algumas doses de conhaque e um bom jantar, se acalmasse. Mas nada disso aconteceu. Em vez disso, ele continuava a provocar Pedro sem parar. Desesperada, Ana aproximou-se de Catarina, a mulher que dizia poder prever o futuro, e pediu ajuda. Precisa de fazer algo para que este passageiro se acalme. Ele está a tornar o voo impossível. Catarina olhou profundamente nos olhos de Ana, com um brilho misterioso, e respondeu com um sorriso enigmático: Vamos tentar. Às vezes, o destino precisa de uma pequena intervenção. Ela aproximou-se de Luiz, murmurou algo no ouvido dele, e ele respondeu com um sorriso irônico: Vamos ver se és mesmo uma vidente ou apenas uma charlatã. Ana evitou olhar diretamente para ele, mas, curiosa, ouviu Catarina falar sobre perigos futuros se ele não moderasse bebida. Luiz puxou a mão dela com rudeza e riu: Acreditas mesmo nisso? Só queres o meu dinheiro. Antes que pudesse continuar, a expressão de Luiz mudou drasticamente. O seu rosto empalideceu, os olhos reviraram-se, e ele caiu para trás, agarrando-se ao assento. Ana, o senhor está mal. Parece um ataque cardíaco. Gritou para a colega que se apressou a ajudá-lo. Pedro, o passageiro idoso, não hesitou. Com mãos firmes e experientes, começou a aplicar uma massagem cardíaca improvisada, enquanto Ana ajudava a reclinar o assento. Com calma e precisão, Pedro retirou de sua bolsa uns comprimidos e fez com que Luiz os ingerisse. Silêncio tomou conta da cabine. Todos os passageiros, apavorados, observavam. Após alguns minutos tensos, Luiz abriu os olhos e murmurou, quase sussurrando: Perdão, senhor, obrigado por me salvar. Pedro sorriu timidamente: Sou Pedro Martins, ex-paramédico. Já vi muita coisa, mas esta foi especial. Ana sentiu uma mistura de alívio e admiração. A mulher vidente olhou para ela e disse, quase para si mesma: O destino não se muda, mas às vezes ele precisa de um empurrãozinho. E assim, o voo seguiu seu rumo, mas Ana sabia que aquela história estava longe de terminar. Som de música termina. Som de música, ambiente leve. Após o incidente no voo, Ana não conseguia tirar da cabeça o olhar sereno e enigmático de Catarina.
A vidente, com seus cabelos negros e lisos, caindo sobre os ombros de forma sedutora, e um vestido vinho de seda que marcava delicadamente a cintura, parecia carregar um segredo maior do que revelara. Ana, ainda vestida com seu uniforme impecável, sentia uma estranha conexão com aquela mulher e com o idoso Pedro, cuja história começou a se desenrolar durante a viagem. Pedro Martins não era apenas um ex-paramédico. Aos poucos, ele abriu seu coração para Ana no pequeno café do aeroporto de Lisboa, onde se encontraram após o desembarque. O homem, com seus olhos azuis cansados, mas cheios de determinação, contou que viajava para identificar o corpo de seu filho desaparecido numa tragédia aérea. O peso da perda transparecia em sua voz trêmula, enquanto ele mexia nervosamente na aliança de prata que usava no dedo. Eu trabalhei muitos anos em ambulâncias, Ana. Já vi de tudo, mas perder um filho assim, sem respostas, é outra coisa, confessou ele, olhando para a xícara de café como se buscasse forças. Ana sentiu um aperto no peito. A jovem, com seu vestido azul marinho que destacava sua figura elegante, e os saltos que a faziam parecer ainda mais confiante, segurava a mão do senhor com ternura, querendo oferecer mais que palavras. Enquanto isso, Luiz Carvalho, o passageiro que quase sofreu um ataque, parecia desaparecer de cena, mas Ana sabia que o desfecho daquela viagem ainda guardava surpresas. Aquele homem arrogante e poderoso, com seus ternos caros e relógios reluzentes, estava envolvido em algo muito maior do que simples birras de voo. Durante o trajeto para o hotel, Ana recebeu uma mensagem inesperada de Catarina. Ana, confie no que sente. O que aconteceu hoje é só o começo. Há forças invisíveis em jogo. Se precisar, estarei por perto. Ana sorriu, um misto de dúvida e curiosidade. Ela jamais pensara que aquele voo poderia virar uma verdadeira novela, cheia de mistérios e perigos. E, para piorar, ela sabia que sua própria vida poderia estar em risco se continuasse a investigar. No entanto, antes que pudesse digerir tudo isso, seu telefone vibrou novamente. Era Pedro, pedindo para encontrarem-se no Parque Eduardo VII, o pulmão verde da capital, onde poderia conversar com mais calma. Quando Ana chegou, encontrou Pedro sentado num banco, olhando para o horizonte, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja. Ele estava acompanhado por um homem alto, elegante, que se apresentou como Arthur, o empresário que, segundo Pedro, era o chefe de Luiz. Arthur, com seu terno cinza claro e um sorriso que não chegava aos olhos, observava Ana com interesse e algo que beirava ameaça velada. Ana, ouvi falar muito de você. Parece que gosta de se meter onde não deve, disse Arthur, com uma voz fria e controlada. Ana sentiu um arrepio, mas respondeu firme: só quero ajudar o Sr. Pedro a encontrar seu filho. Não vou me intimidar. Pedro olhou para os dois, percebendo a tensão no ar, e disse baixo: o que está em jogo aqui é muito maior do que imaginamos. Não é só uma questão familiar. Naquele momento, um estranho barulho chamou a atenção de Ana. Um grupo de gaivotas sobrevoava o parque, enquanto uma criança passava correndo, derrubando um carrinho de pipocas. Ana tentou sorrir, buscando normalidade, mas sabia que a calmaria era apenas uma ilusão. Ela olhou para o céu, sentindo que aquela história ainda guardava muitos segredos sombrios. E, entre as sombras do parque, uma figura observava tudo em silêncio, esperando o momento certo para agir. Som de música encerra com suspense. Som ambiente, vento suave e passo sobre folhas secas. Nos dias seguintes, Ana sentiu-se envolvida numa teia de mistérios que parecia crescer a cada passo. Aquelas ruas estreitas do bairro de Alfama, com as suas fachadas coloridas e calçadas de pedra antiga, tornaram-se o cenário de encontros furtivos e conversas sussurradas. Ana, agora com um vestido verde esmeralda que esculpia a cintura e deixava à mostra as costas delicadas, caminhava com seus saltos finos, tentando manter o equilíbrio entre elegância e a tensão crescente. Pedro Martins, apesar da idade, mostrava-se incansável. Vestindo um casaco de lã escura e lenço de lã, parecia um homem que carregava o peso do mundo nos ombros. Durante uma noite chuvosa, sentados num café acolhedor com azulejos azuis nas paredes, Pedro revelou a Ana detalhes sombrios do desaparecimento do filho. O Yuri não era um rapaz perfeito, mas nunca se meteu em encrencas. O último trabalho dele era numa empresa de mineração, mas ouvi rumores, ouro escondido, negócios sujos. Falou, enquanto acariciava a aliança no dedo. Ana apertou os lábios, consciente de que aquele assunto ultrapassava os limites do pessoal e ameaçava envolver perigos maiores. Já não era apenas um mistério familiar, era uma trama com interesses obscuros. Numa tarde quente, enquanto Ana caminhava pelo bairro da Graça, sentiu-se seguida. Virou-se discretamente e viu um homem alto, de rosto fechado, vestindo um casaco preto, a observá-la com olhos penetrantes. Quando tentou acelerar o passo, ele também o fez, mantendo a distância. Já sentindo medo a crescer, Ana entrou numa loja de artesanato, fingindo interesse nos azulejos tradicionais. O homem parou à porta, hesitou, e depois desapareceu entre as ruas labirínticas. Ao sair, Ana percebeu que o telefone vibrava.
Era uma mensagem de Catarina. Cuidado, Ana. Eles já sabem que estás a mexer. Não confies em ninguém. Ana estremeceu, sentindo o peso da ameaça. Decidiu então procurar ajuda em alguém inesperado. O seu chefe, Manuel, um homem robusto, de cabelo grisalho e sorriso fácil, que sempre a apoiara nos momentos difíceis. Manuel, num escritório com vista para o Tejo, prometeu protegê-la, mas deixou claro: Ana, isto é um jogo perigoso. Vais precisar de mais do que coragem. Naquela mesma noite, Ana recebeu um convite para um jantar oferecido por Arthur. O local? Um restaurante sofisticado na zona de Chiado, com vista panorâmica para a cidade iluminada. Ana escolheu um vestido vermelho vibrante, de corte justo e decote discreto, com brincos dourados que brilhavam sob as luzes. Os seus cabelos, soltos em ondas suaves, davam-lhe um ar misterioso e sedutor. No jantar, Arthur mostrou-se encantador, mas o seu olhar nunca deixava de ser calculista. Ana, estás no meio de algo maior do que imaginas. Podemos ajudar-te, ou destruir-te, disse ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ana, firme, respondeu: não tenho medo. Só quero a verdade. Enquanto a conversa avançava, Pedro apareceu inesperadamente, interrompendo o clima tenso. A verdade tem um preço, Ana. E às vezes, é caro demais, alertou, com voz grave. A noite terminou com um silêncio pesado, e Ana sentiu que estava cada vez mais envolvida num jogo onde as peças podiam ser vidas. Quando chegou à casa, exausta, ela encontrou na secretária um envelope sem remetente. Dentro, uma fotografia antiga do seu marido, Igor, com Arthur, sorrindo em um evento de negócios. Anasentium Calafrio. A traição não era só pessoal, era parte daquela trama escura. Antes de se deitar, olhou pela janela para as luzes de Lisboa e pensou: quem está realmente ao meu lado? E até onde estou disposta a ir? No silêncio do quarto, seu telefone tocou. Era Catarina. Ana, o jogo está só a começar. E amanhã, tudo vai mudar. Som de música encerra com um tom dramático. Som ambiente, chuva fina e trovões ao longe. No dia seguinte, o céu de Lisboa amanheceu cinzento, como se também pressentisse a tempestade que se aproximava na vida de Ana. Ela vestia um casaco de lã bege, elegante, que combinava com a sua personalidade firme, e botas pretas de salto médio que ecoavam discretamente nas calçadas molhadas. O cabelo preso num rabo de cavalo baixo deixava mostra o pescoço delicado, onde um colar prateado reluzia sob a luz fraca do amanhecer. Ana dirigiu-se ao aeroporto de Lisboa para mais um voo, mas a cabeça estava longe dali. A mensagem de Catarina ecoava em sua mente: amanhã tudo vai mudar. O que isso significava? Quem estava realmente por trás daquela teia perigosa? Durante o voo, Ana observava os passageiros com um olhar mais atento, procurando sinais, pistas, algo que pudesse ligar os pontos. Foi então que avistou, no meio da classe econômica, um homem com um sobretudo escuro e um olhar furtivo, que parecia tentar passar despercebido. Algo naquele homem a incomodava profundamente. No momento em que estava a passar perto dele para oferecer um café, ele a chamou baixinho: Ana, cuidado. Não confies em ninguém, nem mesmo no que parece seguro. Ana congelou, surpresa e apreensiva. O homem era Pedro. O seu rosto, embora cansado, tinha uma expressão de urgência. O que está a acontecer? Perguntou ela, tentando manter a calma. Pedro olhou ao redor, garantindo que ninguém os ouvia, e falou baixo: descobri que o Igor, teu marido, está envolvido até o pescoço com Arthur e os negócios ilegais. E não só isso, a vida do Yuri pode estar em perigo. Ana sentiu o coração acelerar. Igor, o homem que jurara amar, seria cúmplice de algo terrível? E Yuri, o filho de Pedro, onde estaria? Preciso da tua ajuda, continuou Pedro. Só juntos conseguimos sair disto vivos. Ana sabia que aquela situação a ultrapassava, mas também sabia que não podia fugir. Deixou a bandeja de lado, respirou fundo e assentiu. Ao pousar em Faro, onde faria uma escala, Ana foi abordada por Catarina, que a esperava com um olhar sério e um sorriso enigmático. Vem comigo, disse a vidente, puxando-a para um canto reservado do aeroporto. Lá, Catarina revelou mais um segredo: o que te contei ontem é só uma parte da verdade. Arthur não está sozinho. Há uma rede maior, e eles vão tentar tudo para te calar. Mas há esperança. Eu prevejo que vais encontrar um aliado inesperado. Ana franziu a testa. Quem? Catarina sorriu misteriosamente. Alguém que já cruzou teu caminho, mas que tu ainda não viste direito. Nesse momento, o anúncio do voo chamou Ana para o embarque. Enquanto caminhava pelo corredor do avião, sentiu um arrepio. Alguém a observava. Sentou-se no seu lugar, tentando afastar o medo. Mas a sensação de que tudo estava prestes a explodir era inevitável. E, mal o avião descolou, uma mensagem no seu telemóvel fez o coração disparar: se queres salvar quem amas, prepara-te para o que vem aí. A próxima paragem pode ser a última. Ana olhou pela janela,
vendo as luzes da cidade se apagarem lentamente, enquanto o avião subia nas nuvens. Um misto de ansiedade e determinação tomou conta dela. A história estava longe de acabar. Pelo contrário, o pior ainda estava por vir. Som de música encerra em tensão crescente. Som ambiente, murmúrio do avião e luzes suaves da cabine. Naquela noite, o avião cortava o céu noturno português enquanto Ana permanecia sentada, imersa em pensamentos. Vestia um elegante vestido preto com detalhes em renda nos ombros, que realçavam a sua silhueta com um toque sutil de sensualidade, respeitando a formalidade do ambiente. Os seus sapatos de salto médio brilhavam discretamente sob a luz suave da cabine, e os seus olhos castanhos refletiam a inquietação que a consumia. Ao seu lado, Pedro Martins observava a paisagem pelas janelas, o rosto marcado pelo tempo, porém com uma expressão firme e determinada. O silêncio entre eles era confortável, como se ambos compartilhassem um segredo que não precisava ser dito em voz alta. De repente, o som de passos apressados chamou a atenção de Ana. Era Luiz Carvalho, o passageiro problemático, agora visivelmente mais calmo, mas com um olhar distante e perturbador. Ele aproximou-se e sentou-se ao lado de Ana, murmurando: "Não sabes no que te estás a meter, Ana. Isto vai te custar caro." Antes que pudesse responder, Pedro ergueu-se com firmeza. "Luiz, já viste o que aconteceu contigo? Não te lembras do que quase te custou a vida?" Luiz fitou Pedro com desprezo, mas havia um lampejo de respeito contido na sua expressão. Ana, sentindo a tensão, interveio com voz serena: "Todos temos segredos, Luiz. Mas talvez ainda haja uma chance de redimir o que foi feito." Nesse momento, um aviso do comandante soou pela cabine, informando que estavam prestes a cruzar uma área de turbulência. As luzes baixaram e os passageiros se prepararam para o impacto. Ana segurou firme o braço do assento, enquanto Pedro observava com um sorriso encorajador. Quando a turbulência passou, Ana recebeu uma mensagem inesperada no telemóvel: "Procura no compartimento de bagagem do lado esquerdo. Lá encontrarás a chave para desvendar tudo." Com o coração acelerado, levantou-se discretamente e dirigiu-se ao compartimento indicado. Entre as pequenas malas e sacos, encontrou uma pasta preta, discreta, mas pesada. Ao abrir, deparou-se com documentos confidenciais, fotos e um pendrive. Antes que pudesse analisar o conteúdo, uma voz fria ecoou atrás dela: "Achas mesmo que iria sair impune?" Era Arthur, com seu sorriso predatório, acompanhado por 2 homens corpulentos. Ana sentiu o medo crescer, mas também a determinação de lutar. Sabia que a verdade estava ali, nas suas mãos, e que aquele momento poderia ser decisivo. Pedro apareceu ao seu lado, pronto para enfrentar o perigo. "Não vais levar ninguém daqui, Arthur. Nem hoje, nem nunca." A tensão atingiu o auge, e o destino de todos a bordo parecia pender por um fio. E assim, quando o avião começou a descer em direção ao aeroporto de Porto, Ana percebeu que o jogo estava longe de terminar. Pelo contrário, só agora começava a verdadeira batalha. Som de música termina em crescendo dramático. Som ambiente. Barulho do avião a aterrar, murmúrios e passos apressados. O avião pousava suavemente no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, enquanto Ana sentia o peso da pasta preta apertada contra o corpo. Vestia um casaco cinzento de corte justo, que realçava a linha elegante dos ombros, e botas pretas com salto que ecoavam pelos corredores do terminal. Os seus olhos castanhos, agora mais determinados do que nunca, observavam cada movimento à sua volta. Pedro, ao seu lado, tinha um ar cansado, mas a sua postura firme transmitia uma força inesperada. A presença daquele homem fazia Ana sentir que não estava sozinha naquela luta. Arthur, o antagonista, ainda os observava de longe, com um sorriso frio e calculista. A sua influência parecia estender-se para além do avião e do aeroporto, uma sombra ameaçadora no coração do norte de Portugal. Enquanto Ana e Pedro caminhavam para a saída, receberam uma mensagem no telemóvel: "Encontrar-me no Cais de Gaia, à meia-noite." Não fales. Ana não sabia quem a enviará, mas sentiu que essa era a próxima peça do quebra-cabeça. Naquela noite, vestida com um vestido preto justo que deixava os ombros nus e uma capa leve envolver-lhe o corpo, Ana caminhava pelas ruas estreitas da Ribeira, em Gaia. O sol já tinha desaparecido, e as luzes da cidade refletiam-se no Rio Douro, criando um cenário romântico, mas ao mesmo tempo carregado de mistério. No cais, uma figura surgiu da penumbra. Era Catarina, a vidente, com um olhar intenso e um sorriso enigmático. "Ana, estás pronta para o que vem a seguir?" perguntou, puxando a jovem para um abraço breve. "Mais do que nunca", respondeu Ana, sentindo a adrenalina subir. Catarina explicou que a rede que controlava Arthur e Igor era ainda maior, envolvendo corrupção, contrabando e segredos que poderiam abalar toda a região. Mas também revelou que havia aliados inesperados dispostos a ajudar. Enquanto conversavam, um grupo de homens apareceu nas sombras, observando cada movimento com atenção. Ana percebeu que estava a entrar num jogo perigoso, onde cada passo poderia ser o último.
Mas desta vez, não estava sozinha. E assim, sob as estrelas do porto, começou uma nova fase da sua luta, uma batalha pela verdade, pela justiça e pela vida. Som de música encerra com tom de mistério e esperança. Som ambiente, vento leve e passo sobre paralelepípedos. Na manhã seguinte, o sol iluminava suavemente as ruelas de Braga, onde Ana se encontrava para um encontro decisivo. Vestia um conjunto branco de calças justas e blusa de seda transparente nas mangas, que deixava entrever a pele com delicadeza, e uns sapatos de salto fino que faziam seus passos ecoar pelas ruas antigas. O cabelo solto ao vento dava-lhe um ar de determinação e feminilidade ao mesmo tempo. Pedro Martins aguardava-a numa pequena esplanada, com uma expressão grave, mas acolhedora. Ao seu lado, estava um homem robusto chamado Miguel, que Ana logo percebeu ser um antigo amigo de Pedro e uma peça-chave para desmantelar a rede obscura que envolvia Arthur e Igor. Miguel, com um sorriso discreto e olhos que transmitiam segurança, entregou a Ana um envelope com documentos e fotos que podiam provar as ligações criminosas dos envolvidos. Ana, o caminho é perigoso. Mas não está sozinha, disse ele, firme. Durante a conversa, Ana sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma força interior que a impulsionava a continuar. Mais tarde, ao regressar ao seu alojamento, encontrou uma carta anônima deslizada por baixo da porta. Dentro, um aviso claro: cuidado com quem confias. Nem todos são o que parecem. Ana sabia que a traição podia estar mais próxima do que imaginava. Mas também sentia que a verdade estava ao seu alcance. Enquanto a noite caía, uma sombra observava a janela do apartamento onde Ana se encontrava, prometendo que o próximo movimento seria decisivo. E assim, a teia de intrigas e segredos continuava a apertar, deixando no ar uma pergunta inquietante: quem seriam os verdadeiros aliados e quem estava pronto para trair? Som de música termina com suspense. Som ambiente, chuva suave e trovões distantes. Naquela noite chuvosa em Braga, Ana permanecia sentada junto à janela do seu pequeno apartamento, vestida com robe de seda azul escuro que caía suavemente pelos ombros, revelando a curva delicada do pescoço e um colar prateado que brilhava à luz tênue do candeeiro. Os seus olhos castanhos, profundos e inquietos, refletiam as luzes da rua molhada, enquanto ela lia e relia o envelope que Miguel lhe entregará. Pedro, sentado numa cadeira encostada à parede, observava-a em silêncio, o rosto marcado pela preocupação, mas também pela determinação. O peso da missão que tinham assumido parecia maior do que nunca. De repente, o telefone tocou, quebrando o silêncio pesado. Ana atendeu, e do outro lado, uma voz misteriosa sussurrou: Ana, cuidado. O inimigo está mais perto do que imaginas. Não confies em ninguém dentro do teu círculo. Ana engoliu em seco, o coração acelerado. Quem poderia ser? Uma armadilha? Aliado anônimo? As dúvidas começaram a crescer. Nessa mesma noite, enquanto a tempestade rugia lá fora, Ana recebeu uma visita inesperada. Era Miguel, que trazia notícias urgentes. Temos um encontro marcado amanhã em Vila Nova de Famalicão. É a nossa última chance de conseguir provas concretas para derrubar Arthur e Igor. Mas é arriscado. Ana sentiu o frio da adrenalina percorrer-lhe a espinha. Sabia que estava a caminhar para um confronto decisivo. Na manhã seguinte, vestida com uma blusa de cetim preta e calças de couro ajustadas, que realçavam as suas formas de maneira elegante e discreta, Ana partiu para o encontro. Os seus saltos ecoavam firmes na estrada molhada, enquanto ela se preparava para enfrentar o desconhecido. Ao chegar ao local combinado, um armazém abandonado nos arredores da cidade, Ana percebeu que não estava sozinha. Luzes apagadas e sombras suspeitas indicavam que o perigo estava à espreita. Com o último olhar para Pedro e Miguel, ela respirou fundo, pronta para o que viesse. E assim, numa manhã cinzenta e cheia de tensão, a batalha final começava, entre verdades ocultas, traições e um futuro incerto. Som de música encerra em crescendo dramático. Som ambiente, passos apressados em piso de cimento e gotas de chuva bater no teto metálico. Ana entrou cautelosamente no armazém abandonado. O vestido justo de couro preto que usava destacava sua figura esguia, enquanto seus olhos castanhos brilhavam com determinação e uma pitada de medo. O casaco leve que trazia aberto deixava entrever uma tatuagem pequena e delicada no ombro esquerdo, quase escondida pela luz débil que entrava pela janela sujas. Pedro e Miguel seguiram-na de perto, ambos prontos para qualquer eventualidade. Miguel, alto e musculado, usava uma jaqueta escura e botas robustas, parecendo preparado para um confronto físico. Pedro, apesar da sua idade, mantinha-se firme, o olhar vigilante e sábio. No centro do armazém, Arthur esperava-os, acompanhado por Igor, o marido traidor de Ana. Ambos estavam vestidos com fatos escuros, impecavelmente alinhados, mas com uma aura ameaçadora que fazia o lugar parecer ainda mais sinistro. Chegaram finalmente, disse Arthur, com um sorriso frio. Não esperava que fossem tão teimosos. Ana engoliu em seco, mas respondeu com voz firme: isto acaba hoje.
Vocês não vão escapar impunes. Igor lançou um olhar rápido para Ana, misturando raiva e arrependimento, enquanto Arthur cruzava os braços, observando-os como um predador. De repente, as luzes do armazém apagaram-se, mergulhando tudo em escuridão. Um silêncio tenso foi quebrado por um som metálico, o clique de uma arma ser carregada. Quando as luzes voltaram, Ana viu que um grupo de agentes da polícia judiciária entrava pela porta principal, liderados por Léo, o policial amigo que a tinha ajudado antes. Entre os agentes, destacava-se uma figura inesperada, Catarina, a vidente, que agora mostrava um lado mais forte e decidido. Está presa, Arthur, anunciou Léo, enquanto os agentes avançavam. E Igor, vais explicar tudo para o juiz. Ana sentiu o peso levantar-se dos seus ombros. O jogo, finalmente, tinha terminado. Mas enquanto os homens eram algemados, Catarina aproximou-se de Ana, sussurrando: ainda há coisas que não sabes, Ana. A verdadeira batalha só agora começou. Ana olhou para o céu nublado através das janelas do armazém, sentindo que o futuro reservava mais segredos e desafios. E assim, com a prisão dos culpados, o capítulo de uma história intensa chegava ao fim, mas a sombra de um mistério maior lançava-se sobre o horizonte, prometendo uma sequela que ninguém poderia prever. Som de música encerra com um tom misterioso e suspense. Som ambiente, brisa suave e sons distantes de cidade acordando. Algumas semanas depois, Ana caminhava pelas ruas tranquilas do centro histórico de Guimarães, vestida com uma blusa de cetim bege e uma saia lápis preta, que delineavam sua silhueta com uma elegância discreta. Seus cabelos castanhos estavam soltos, caindo em ondas suaves sobre os ombros, e seus olhos castanhos brilhavam com uma mistura de alívio e curiosidade. Apesar da prisão de Arthur e Igor, Ana não conseguia afastar o sentimento de que algo permanecia oculto. Enquanto saboreava um café numa esplanada, recebeu uma mensagem anônima: eles não são os verdadeiros culpados. Procure mais fundo. Intrigada, Ana decidiu investigar por conta própria, sentindo que a história estava longe de terminar. Naquela mesma tarde, durante uma visita a um antigo arquivo municipal, Ana encontrou documentos que indicavam conexões entre uma poderosa rede criminosa e figuras influentes da política local. O nome de um empresário chamado Ricardo Soares aparecia repetidamente, associado a negócios obscuros e desaparecimentos misteriosos. Vestida agora com uma camisa branca e calças de corte reto, Ana sentiu a adrenalina subir ao perceber que a investigação tomava um rumo inesperado. Sabia que estava entrando em território perigoso, onde aliados e inimigos se confundiam. Mais tarde, ao retornar para casa, encontrou uma carta fechada em sua caixa de correio. Ao abrir, leu apenas uma frase enigmática: cuidado com quem confia. A verdade pode custar caro. Enquanto a noite caía sobre Guimarães, Ana olhou pela janela, sentindo que a jornada pela justiça e pela verdade estava longe de terminar. E assim, um novo capítulo se abria, cheio de mistérios, alianças inesperadas e uma batalha que prometia ser ainda mais intensa. Som de música encerra com um tom de suspense e expectativa.